Sebastião Santos nasceu em 1º de outubro de 1964, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Formado em Química, também é eletricista, radialista e pastor evangélico. Iniciou a carreira política em 1998, como assessor parlamentar do então deputado estadual Márcio Araújo. Em 1999, foi eleito vereador da cidade de Mirassol. Também foi vereador de São José do Rio Preto. Como suplente, assumiu a cadeira do Legislativo em janeiro de 2009. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010. Está no 4º mandato consecutivo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi reeleito pelos republicanos com mais de 104 mil votos. É vice-presidente da Comissão do Turismo. Coordena 2 frentes parlamentares na Lesp. A de apoio ao desenvolvimento tecnológico, implantação de cidades inteligentes e expansão de projetos de energia renovável e sustentável, e também a frente parlamentar em defesa da mobilidade cicloviária em todo o estado de São Paulo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje o deputado estadual Sebastião Santos, do Republicanos. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e é um prazer estar novamente aqui, participando desse programa Conexão Paulista e debater alguns temas, do Estado de São Paulo, que são muito importantes para levarmos aí conhecimento à população, também debates. Nós temos todo o interesse de ver a população muito bem conceituada no que acontece aqui na casa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que ela possa ter conhecimento através daí dessa programação e, com isso, ela possa ajudar muito mais o Estado de São Paulo a crescer. Com certeza. E, deputado, o senhor tem sido uma voz importante no Parlamento Paulista. Temos aqui o trecho de uma publicação da sua rede social sobre a obra da 3ª faixa da rodovia Washington Luiz, uma luta de mais de 15 anos. Vamos ouvi-lo e depois seguimos com o nosso papo. Tem sido bastante comum aí acidentes na Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol, até o que reforça a necessidade da 3ª faixa adicional. Amigos, está chegando novidade aqui para cidade de Mirassol, Rio Preto e Cedral. As marginais vão acontecer. O anúncio já foi feito e nós vamos ficar aqui atentos para que essa obra aconteça aqui para a nossa região, na Washington Luiz. Uma luta de 15 anos, deputado. É uma luta que a população enfrenta já há muitos anos, infelizmente. Nós estávamos como vereador em Rio Preto e vendo o sofrimento da população com a insegurança desse trecho da Washington Luiz, que começa em Cedral e aí vai se afunilando e chega até Mirassol. É muito inseguro, são acidentes todos os dias. Nós temos engavetamento lá todos os dias. Nós temos um trânsito que anda em determinados momentos da via a 5 km por hora. Então você está parado literalmente numa faixa de 24,3 km, uma faixa pequena, mas que traz um transtorno muito grande. Ao morador, porque se precisar, quem mora em Mirassol, se precisar rapidamente ir para um hospital numa emergência, como o hospital de base, que é quem atende toda a região, ele vai ficar parado no trânsito. Muitos locais dessa via não tem acostamento. Então, é uma via muito ruim. Você não tem como trafegar pelo acostamento, mesmo sendo uma emergência. E aí você tem o quê? O acúmulo. A pessoa que vai para o Mato Grosso, que vai para Paraná, a pessoa que está vindo para São Paulo, que veio com o seu caminhão trazer alguma coisa aqui no Ceasa, ou uma empresa que está trazendo produtos para Santos, para o Porto de Santos. Então, cria um transtorno terrível. E aí, como a mãe transportar o seu filho para a escola, ela tem que sair horas antes. Porque se ela mesmo estando no interior. Se ela entrar, falando assim, um contexto bem próximo, se ela estiver na Mogi Guaçu
e precisar ir até de Bacite, que dá em torno aí de menos de 1 quilômetro e pouco, ela pode demorar 40 minutos. Então, aí você fala, então vamos usar as marginais, que já estão construídas tanto de um lado como do outro. A marginal também está lotada. Então, você não tem o que fazer. E aí entra o quê? A necessidade de acionarmos o governo e o governo tentar, junto com o DR, achar uma saída, porque é uma rodovia pedagiada, um pedágio, um valor bem elevado, que está lá recebendo para a manutenção da via, só que o contrato dela, que era de 30 anos atrás, não previa que ela fizesse nada nesse sentido, né? Porque você precisa fazer obras estruturantes, você precisa, a região cresceu, a cidade cresceu, evoluiu, e você tem lá algo afunilando, você tem, infelizmente, uma situação crítica. Nós estamos falando de hoje precisarmos de um investimento aí de 450 milhões para solucionarmos o problema de pouco mais de 24 quilômetros. Então, nós estamos falando de, no mínimo, 11 viadutos novos, pontes que precisam ser alargadas, melhoradas. Nós estamos falando de construção das vias marginais, isso não aquelas vias que a gente costuma encontrar, que só tem uma faixa que vai, não. Nós estamos falando de uma via que tem no mínimo 4 a 5 faixas. É como se você tivesse uma faixa da rodovia do lado ali na cidade. Como nós temos ali na região da rodovia Dom Pedro, em Campinas. Isso. Então, tem que fazer essas faixas, as vicinais. Além disso, você precisa aumentar pelo menos uma faixa na via principal da Washington Luiz, para que os caminhões tenham possibilidade de fazer as suas ultrapassagens, tendo uma faixa. Não hoje. Hoje você só tem 2 faixas, e aí o que acontece? O caminhão sai, todo mundo se acumula atrás dele, e até ele fazer a ultrapassagem está lá. Muitas vezes centenas de carros atrás dele. Por quê? Para ele fazer essa ultrapassagem, muitas vezes o outro caminhão ou a outra situação que ele está ultrapassando pode estar lenta também. Então, é um lento paralisando uma faixa, o outro entrando na faixa da esquerda, fazendo a lentidão também acontecer. E aí cria o quê? Um transtorno total. E muitas vezes nós temos aqueles motoristas que o dia dele não está bom, é uma senhora que dirige, ela dirige devagar, é uma pessoa idosa, é uma pessoa que não tem habilidade, tirou a carta agora, e ela entra na rodovia. Aí acontece o quê? O camarada da frente freia e ela não consegue ter a ação rápida, não tem experiência, e aí lá bate ela no da frente. Como ela parou rápido, o outro bate atrás, o outro bate, o outro bate, o outro bate, e assim vai acumulando. E depois, para você tirar esses carros, que muitos deles vão para o canteiro central, que é grama, e ele não consegue voltar, só sai dali com um guincho. Aí imagina, se é um caminhão que caiu nesse canteiro, você tem que parar a via, dar um contorno por dentro da cidade, aí você tem a via parado, quilômetros e quilômetros. Aí você faz um contorno, passa por dentro da cidade, você faz na cidade. Você para... Desvio todo parado também. A cidade também. Então, são situações como essa que nós temos trabalhado nesses 15 anos, de tentar levar para o governo do Estado realmente uma ação que venha trazer um resultado. E agora saiu essa terceira faixa? Então, olha, eu já ouvi isso ser anunciado na época do governador Alckmin. Estive com ele, ele anunciou isso no aeroporto, ele desceu do helicóptero, estava lá a imprensa toda, hoje aqui nós estamos para uma boa notícia, nós vamos começar a terceira faixa, nós vamos fazer um muro de contenção, nós vamos fazer... Acabou o mandato do Alckmin, de 8 anos, foi embora, não houve nada. Depois veio o Dória, foi lá e anunciou, não, isso é prioridade, não sei o quê. Foi embora também o mandato dele, nada. Depois veio Rodrigo Garcia,
Nada. E antes disso ainda teve o Márcio França também. Então nós estamos falando de 4 que falaram e não fizeram. E agora Tarcísio se colocou, né, a fazer realmente uma licitação. A empresa que hoje está na concessão é uma outra, acabou os 30 anos, não foi renovado, foi colocado aí novamente em leilão e conseguiu-se uma outra empresa. E o que nós estamos ouvindo agora é a questão da outra empresa, que vai pagar isso aqui com a cobrança de pedágio. Tá? Repete o valor para a gente, por favor. Olha, serão investidos em torno de 450 milhões. É uma obra de 26,3 quilômetros, com terceira faixa, com marginais, com muro de contenção, com toda uma estrutura necessária. E aí nós estamos falando de 11 viadutos. Quanto tempo demora para você pegar uma área que precisa desapropriar? Isso vai para a justiça. Não é tão fácil assim. Isso vai para a justiça. O camarada, não quero sair da minha casa não, estou aqui há 50 anos, eu quero morrer na minha casa, e aí? Vamos desapropriar o camarada. Então, existe muita interferência ainda para a gente ver essa obra acontecendo no seu todo. Ela começando, duraria quanto tempo? Eles falam em 2 anos. Nossa, rápido assim. É porque hoje obras de arte, como eles chamam, os viadutos são feitos já vem tudo prontos. Pré-moldado. Entende? Agora, mesmo estando prontos, nós vamos ter... Você vai ter interferência. Se eu vou criar um viaduto que vai chegar nas marginais, o que existe de marginal hoje vai ter que ser paralisada. Vai virar canteiro. Então, nós estamos falando de um anúncio, estivemos lá no quilômetro 451, onde as pessoas verem as imagens lá, nós em cima da passarela, falando, vai começar, foi anunciado. E agora nós vamos fiscalizar, e aqui eu agradeço a toda a equipe da TV Alesp, a você que dá a oportunidade de nós trazermos esse debate aqui, porque nós vamos fiscalizar, nós vamos cobrar a concessionária. O governador já disse faça, já foram anunciar, a parte do governo já foi feita, então, meu amigo, você tem a concessão, agora nós vamos cobrar. Precisa fazer uma mobilização na rodovia, nós vamos fazer, porque eu não sei se você se lembra, uma das rodovias que interliga a cidade de Paulo de Faria, se não me engano, e que chega até Bebedouro, essa via, na época o governador foi até lá porque eles colocaram cruzes em todo o acostamento, do início da rodovia até o final. E aí isso foi matéria nacional, governo desprestigia a população, os usuários e não sei o que. Hoje está lá. Já tem muitas áreas terceira faixa, muitas áreas, os trevos, que a gente chama que é o trevo feijão, que são aqueles trevos que ficam no meio, né? Fica uma rotatória no meio e quem está vindo na rodovia passa pelo lado e quem vai entrar fica ali no meio e faz a travessia da rodovia. Mas foi uma mobilização. Então, se isso começar a demorar, quanto tempo? É para 2. A gente começa a ver 1 ano, nada. Mais meio ano, a gente vai começar a fazer mobilização. Vamos chamar a mídia regional, vamos chamar a população para um grande debate e vamos tentar conscientizar os caras. Não está acontecendo porque tem poucas pessoas trabalhando, então vamos aumentar o número de trabalhadores. Que geralmente isso que acontece, né? Eles abrem o canteiro de obra e colocam meia dúzia de funcionários. Não, e o problema hoje, na questão de obras, é muito séria. Até eu estava essa semana ouvindo um depoimento de um engenheiro que constrói grandes empreendimentos. Roubo de máquinas? Não tem mão de obra. Já no normal você começava a obra com menos 30%. Então se precisava de engenheiro, você tinha lá menos engenheiro, faltava engenheiro. Mestre de obra você não acha mais, né? O pedreiro não acha. O operador hoje de uma pá niveladora está escasso. Eu acho que nós precisamos rapidamente criar um robô para operar esse equipamento. O problema é que esse equipamento, ele é muito básico. Quem opera uma patrol, como é chamada,
ele conhece muito de que é curva de nível, altura, o que ele pode deslocar para um lado ou para o outro, o que ele tem que fazer isso reto. É uma máquina muito difícil de se operar. Então, hoje, é por isso que a gente não vê ainda alguém tentando montar um robô para operar essa máquina, porque é algo específico, né? É algo específico. Então, aí você tem o piso, se for um piso encharcado, você não vai conseguir fazer o mesmo trabalho que você faria num piso que está mais seco. Então, tem muitas dificuldades para você fazer obras, como a gente vê aí o Rodoanel, né? Quanto tempo que se ouve falar do Rodoanel? Vai ficar pronto, vai ficar pronto, vai ficar pronto. O Tarcísio está dizendo que agora ele faz ficar pronto. E se ficar pronto, quanto vai melhorar a vida da população do município de São Paulo, ao redor aqui da Grande São Paulo? Só que está demorando quantos anos? Quase 20 anos, né? 20. Mas era fácil. Foi feito todo o planejamento, foi feito as licitações, e por que até hoje ainda não aconteceu? Agora, deputado, em relação a essa questão da rodovia Washington Luiz, da implantação da terceira faixa, a falta dela também prejudica bastante a economia regional, né? Porque certamente muitos motoristas de caminhão, quando podem, não passam pela área, evitam essa região, não dão dinheiro para o pedágio, para as próprias cidades, para o comércio da área, né? Exato. E ali a pessoa vai pagar o primeiro pedágio nessa área, vindo do Mato Grosso, vindo do Paraná, uma parte de Minas também, você vai pagar o primeiro pedágio em Catiguá. Depois que ele já rodou quase 200 quilômetros. Então, ele chega em Catiguá, mas ele já rodou 200 quilômetros dentro do estado de São Paulo. Então, você vai fazer manutenção desses 200 quilômetros como? Nós não temos mais recursos, como no passado, que priorizava uma coisa e deixava a outra. Então, é diferente hoje. Há uma mudança de critérios. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter planejamento da execução, você tem que ter um planejamento se houver uma dificuldade. Uma empresa dessa faliu, você tem que ter um planejamento. Um plano B. Porque se você não fizer isso, você não tem obra concluída. Mas esperamos, né, que esses 26,3 quilômetros aconteça, que essas... quer ver uma análise que nós tivemos aqui? Só no final do ano, nós estamos falando aí de Catanduva até Mirassol, nós tivemos só numa época de Natal 115 mil veículos. Quantos quilômetros aproximadamente? 26,3. Olha aí. Então, é muita gente. E você vai começar uma obra, vai trazer mais transtorno do que tem agora. Mas ela é necessária. Mais transtorno. Então, a gente tem que fazer todo um planejamento hoje para que aconteça, bem feito, para que não venha acontecer como houve nas marginais, agora, as rodovias marginais. Vamos fazer o asfalto das rodovias marginais. Você passa na maioria delas, está todo lá cheio de buraco, aqueles caroços. E cadê? A empresa tem que consertar, agora ela fica cortando pedaços, consertando pedaços. E a via que foi justamente feito para que houvesse algo reto, a via ficou cheia de buraco novamente. Porque você passa, ela está trepidando o seu automóvel, você tem lá um desnível. Se você pega um caroço desse aí, dependendo da altura que ele esteja, é um pneu que vai ser destruído, um amortecedor. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. O senhor acha que as autoridades veem com novos olhos essa questão, assim como tivemos a Enel aqui em São Paulo, que foi uma tragédia 2 anos atrás, vem com novos olhos novos contratos de licitação para rodovias? Olha, o que nós estamos vendo por todo o estado é canteiro de obra em todo lugar. O governador Tarcísio tem muitos recursos para investir em obras. Até mesmo através de PPP, né? As PPPs, empresas realmente de porte muito alto. Então, tira aquelas empresas de pequeno porte que têm dificuldades, que vivem muitas vezes fazer uma obra de
de um recurso que ela pegou emprestado. Então, as empresas que aí estão são empresas importantes, são empresas que têm toda uma condição, uma capacidade muito grande. Agora, a gente precisa ter uma ideia. Essa obra vai começar agora, começa a parar as chuvas, nós temos aí quantos meses realmente para correr com esse negócio? Será que nós temos todo esse planejamento? Eu não tive em minhas mãos, por mais que eu tenha questionado, até agora eu não tive o cronograma de como serão as obras. Porque nós estamos falando que vai começar agora o tempo mais seco. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então nós estamos falando de 6 meses em que, no mínimo, as marginais que puder ser feitas, elas têm que estar com asfalto. E aí eu posso até dar mais uma palavra aqui para poder a gente entender um pouco melhor. Quando o Tarcísio era ministro, ele disse, eu vou fazer a duplicação da rodovia da BR-153, vou pegar lá na cidade de Issem, divisa com Minas Gerais, e vou fazer ela até a cidade de José Bonifácio. Você pode ir na BR-153 hoje. Tarcísio já acabou o mandato dele como ministro, veio para a eleição, já está praticamente no 3º ano de... Ainda não foi entregue. Muitas partes ainda estão fazendo as pontes, estão fazendo as obras de arte, estão começando a fazer a terraplanagem nessa área. Então nós estamos falando de quanto tempo? Desde que começou até agora? Quase 10 anos. Sim. Deputado, agora eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto aqui no Conexão Paulista. Recentemente o senhor visitou Taiwan pela Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, implantação de cidades inteligentes e expansão de projetos de energia renovável e sustentável no estado de São Paulo. Em especial, o senhor esteve participando da feira Cidades Inteligentes. A gente tem até algumas fotos da sua viagem. Vamos ver, e aí eu gostaria que o senhor falasse dessa viagem, como que foi essa participação de São Paulo neste evento internacional aqui. Nós estamos observando algumas das imagens que o senhor publicou também nas suas redes sociais. Conta pra gente como é que foi, o que tem de tendência lá, e se o senhor quiser ir comentando foto a foto. Essa foto aí nós estamos, na verdade, junto com o vereador, como se fosse um vereador. Lá é um conselho. Representante local. É um representante de Taipei, da cidade de Taipei, onde houve a feira, ele nos recepcionou, mostrou como é a dinâmica do legislativo. Lá o prefeito, quando tem as sessões, que são de 6 em 6 meses, ele se reúne e o prefeito senta na sessão, junto com todos os representantes, conselheiros. E aí aquela discussão que foi debatida durante 6 meses por toda a população, por todos os conselhos, o prefeito está ali para dar solução. Ele, na verdade, é questionado a fazer realmente pela população, de 6 em 6 meses. Balanço. Ele é obrigado a dizer, olha, chegou lá um pedido de educação, ótimo. Aí vão questionar ele por que a educação está assim ou está de outra forma. Aí ele vai ter que dar a solução ali. Eles vão fazer aquela sessão para que eles tragam a solução daquela situação que está ocorrendo no município. Então, algo que a gente deveria de inovar também no Legislativo Paulista, para que a gente pudesse trazer, pelo menos na questão da discussão aqui do orçamento do Estado, fazer o governador sentar aqui, ficar com a gente debatendo, né, aqueles 15 dias, aqueles 20 dias, para que ele pudesse pontuar, né? Como acontece com os secretários, né? Que a cada 6 meses eles estão aqui. Estão aqui para falar o que fizeram e muitas vezes não fizeram nada de 6 meses para outros 6 meses, né? Infelizmente a gente vê isso, né? Mas estivemos lá, quero agradecer a todos que nos recepcionaram. Nós fomos especificamente para um evento internacional de cidades inteligentes. Então,
conhecemos muitas empresas de tecnologia, podemos não só conhecer o debate, mas conhecer em loco a prevenção de terremotos. Nós estivemos num local onde ele consegue analisar toda a estrutura do país e, se vai ter um terremoto, ele consegue alertar antes do terremoto acontecer. Então, as pessoas, elas são alertadas, elas passam a ter um benefício do governo, que se houver um terremoto, que nem nós fizemos uma reunião nesse local pela manhã, aí tivemos uma palestra de quase 2 horas, o especialista deu uma aula para a gente, respondeu perguntas e tal. Tá bom. Aí fomos para outros lugares, à noite, vamos dormir. Naquela noite teve um terremoto. Entende? Só que ninguém sentiu nada, foi um terremoto, se não me engano, bem pequeno, mas eles estão acostumados. E é um local que realmente eles têm uma tecnologia para esse tipo de assunto muito interessante, que eu acho que pode ser aplicado não só no estado de São Paulo, como aqui São Sebastião, Litoral Norte, que tem cai, né, a parte do trecho ali, nas encostas. As encostas acabam afetando as rodovias e tal, a casa que acaba sendo destruída, pessoas que são mortas, infelizmente. Por quê? Se nós tivéssemos esse equipamento nesses locais, nós não temos terremoto aqui. Então nós saberíamos literalmente onde é que está movimentando a terra, onde está tendo alguma coisa diferente para poder chegar lá e salvar vidas. Tentar resolver o problema, que tem como resolver, ou tentar retirar essas pessoas de lá, para que, se acontecer, elas não sejam as prejudicadas. Né? Então, e aí, não é a questão que nós estamos falando aqui, o cara mora numa comunidade lá no morro, né? Tem essa fala. Não, em São Sebastião, nós tivemos casas e hotéis de luxo. Quem estava lá que foi soterrado não foram quem mora numa comunidade. Não, foram pessoas de alto nível. Pessoas que têm tudo. Pessoas que desceram de um helicóptero para ir até o local onde acabou tudo. Não, nós estamos falando de uma política pública que poderia ser copiada. Os governantes do Estado de São Paulo poderiam colocar uma meta para a Defesa Civil do Estado para ir lá aprender. E trazer os equipamentos que estão lá com eles, trazer também para cá. Onde precisamos aplicar esses equipamentos? Em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E nós poderíamos estar mudando o conceito que aí está, de tentar socorrer as pessoas depois que aconteceu. Então, vimos isso. Depois, estivemos num local onde as empresas, elas são todas colocadas pelo governo e essas empresas, elas são todas beneficiadas. A área onde elas vão ficar, o apoio para a construção, o apoio da isenção de imposto, eles conseguem fazer muitas cabeças num lugar só, pensar em vários temas. Como se fosse um centro empresarial? Exato, só que com a tecnologia lá em cima. Tá? Nós temos a relembrar de um local onde eles deixam os produtos que já estão indo para venda, e um deles que me chamou muita atenção foi a pessoa chegar e ela poder comprar um comprimido, uma cápsula, com 6 câmeras que são operadas por um robô do lado de fora do corpo da pessoa para fazer a endoscopia. Então, em vez de eu colocar a câmera através de uma mangueira, não, eu compro um comprimido, vou para dentro da sala, tomo o comprimido. A cápsula é descartável. Aí o camarada deita, o robô vem e analisa ela e leva para onde o especialista quer ver
Ela pode ficar se movimentando para lá, para cá, ela pode ir até o intestino, ver como está o intestino, voltar e tal. Ela pode ficar ali fazendo toda a análise do corpo da pessoa. Deputado, o papo está ótimo, mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre Taiwan, Taipei. Hoje nós estamos aqui no Conexão Paulista com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Até logo mais. O Conexão Paulista está de volta e nesta edição recebemos o deputado estadual Sebastião Santos, do Republicanos. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Deputado, eu gostaria que o senhor continuasse falando sobre essa viagem internacional que o senhor fez pela frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi a Taiwan. O que mais o impressionou lá? A questão hoje a rodovia que eles têm, que corta a cidade de um canto ao outro e chega em outra cidade, ela foi feita em 1980. Ela foi feita pelo Exército. 45 anos atrás. Nós estamos falando de termos vias com 20 metros de altura, e que passam por montanhas, e eles contornam a montanha. Isso tudo feito pelo Exército. Pelo Exército, e você tenta entender, calma aí, como que eles conseguiram elevar 20 metros de altura aquela ponte e interligar quilômetros e quilômetros? Como se fosse aqui na Serra do Mar? Mais ou menos isso. Só que não estamos falando de 3 quilômetros, nós estamos falando de 20, de 30. 30 quilômetros cortado pelo alto, onde é uma via rápida. Quem entra nela não tem nenhuma pessoa que pode andar nela, não tem bicicleta, não tem moto, é só realmente veículos para andar numa média de velocidade de 100 km por hora. Então você entrou, você está numa via rápida, uma via expressa. Se você começar a diminuir a velocidade, uma câmera já vai achar você. Se a câmera detectar que você está com problema no seu carro, que aconteceu alguma coisa, ela já começa a fazer alertas, chegar em todas as placas na lateral da via, em cima, diminui a velocidade, trânsito lento à frente. Então, quando a pessoa entra na via, ela já tem uma orientação de toda a via que ela vai estar trafegando. Em real time, online. A tempo real. E nós estivemos dentro da área que faz toda a verificação disso, tudo com equipamentos de ponta, tudo inteligência artificial. Você não tem 20 pessoas que coordena todas as estruturas todas essas cidades em tempo real. Então não tem dessa. Uma pessoa entrou na via, ela vai sair da via já já. Porque vai chegar a polícia lá, já vai pegar ela não tem como fugir, porque são grades altas, não tem como pular depois do outro lado, porque 30 metros de altura, não tem jeito. Então ela vai chegar, ela vai ser presa ali, infelizmente, e não vai ter o que fazer. Então, realmente existe segurança. É um trânsito, é uma rodovia com um trânsito realmente. Você tem educação, você tem a segurança, você tem tudo que é necessário para você estar utilizando aquele local. Você sabe quando você vai entrar, quanto tempo você vai gastar e quando é que você vai sair. Uma curiosidade, aqui na Lesp o senhor defende a mobilidade cicloviária. O senhor viu muita bicicleta por lá? O que o senhor pode falar desse tipo de transporte? Eles têm áreas, toda ela, que chega a todo ponto com ciclovias. Todas elas pensadas. Onde está a ciclovia, não está o carro. E o senhor viu gente andando de bicicleta? Sim. Se locomovendo? Se locomovendo de bicicleta, de patinetes, tem muito patinetes. Essas Vespa elétrica, tem demais. Você tem... E desse patinete elétrico, exato, que temos inclusive aqui perto. Lá eles andam na via mesmo, tá? Eles andam na via.
E aí, o que acontece? Na ciclovia? Não, na via. Na via, tá. Na via. A ciclovia só anda bicicleta. Ou pessoa a pé. Não tem. A educação é totalmente diferente. Tá? É tanto que lá você toma multa por atravessar. Se você for atravessar uma via e você atravessar fora da faixa, se preocupa não, o guardinha já vai chegar, vem cá, e já te dá na hora. Entende? Não, porque lá é diferente, as vias são muito largas e a entrada não tem esses contornos que nós temos aqui, você faz o quarteirão inteiro, não. Lá você chegou no ponto ali, você vai entrar para a sua esquerda, você vai entrar para a sua direita, você vai fazer o contorno, você faz o contorno ali mesmo. Você pode contornar naquele ponto mesmo, porque é muito largo e não vai haver trânsito. Então, quando parou a faixa de um lado, as outras faixas estão funcionando. Mas tudo que precisar entrar naquela faixa que você está, ela tem a facilidade de tomar essa área e você trafegar junto. Então, é uma coisa uma questão de inteligência muito grande, muito grande. E você tem isso, você tem o metrô que corta a cidade de fora a fora, muito rápido. As empresas, né, uma das coisas que eu estava falando, terremoto, e a gente parou de falar, que há de salientar aqui, eles tiveram o maior prédio do mundo durante 2 anos. Antes de Dubai construir o maior prédio do mundo, eles tinham o prédio maior do mundo. Então, calma aí, se tem terremoto e tem o maior prédio do mundo, esses caras sabem o que estão fazendo. O senhor subiu nesse prédio? Não, eu cheguei até a parte de baixo dele, eu não tive permissão. Nós chegamos aos shoppings, tivemos oportunidade de ir no shopping, comprar algumas coisas e tal, porque o valor nós estamos falando de 5 vezes menos do que o real. Então dá para você comprar alguma coisa. E você tem shoppings enormes. Aí tem a parte de alimentação, tem a parte de vestimenta, tem a parte de mobilidade, tem tudo. Então, você precisa fazer a tapeçaria do seu carro, você vai lá e compra o banco pronto e deixa o seu. Você não descarta o seu, você não joga um lixo. Não, você deixa o seu e leva o outro novinho. E já coloca no carro e você já sai com... A logística reversa, né? Totalmente diferente do nosso país. Entende? Então, eu vi muito isso. Equipamentos eletrônicos, o que você pensar de primeiro mundo, você consegue. Entende? Você consegue ali. O que mais lhe encantou nessa área? Bom, eu acho que o que encanta mesmo é a questão da saúde. Nós vimos muita coisa relacionada à saúde, que se conseguíssemos trazer esses equipamentos para se implantar pelo SUS, olha, nós teríamos muitas vidas sendo salvas, nós teríamos muitos diagnósticos que, infelizmente, muitas vezes são feitos errados, não ter erro, porque o computador ele é programado para ver realmente, literalmente, o que é que ele está sendo ali usado naquele momento. Então, você não teria, né? Porque hoje, muitas vezes, você vai no médico, o médico já está revoltado da vida, porque ele atendeu lá 50 pessoas que não levaram em conta que ele é médico, que falaram algo contra ele, que destrataram, que diz que médico ganha muito, que ele devia fazer mais. Então... Que outra política pública que o senhor viu lá que daria para ser adotada aqui na Alesp, junto aos parlamentares para o nosso estado de São Paulo? Eu acho que a questão legislativa, poderíamos começar a fazer debates para resolver problemas regionais com o grupo do governo junto na própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, vamos supor, vou debater a questão da educação. Amanhã nós teremos, daqui a uns dias, mais para frente, nós teremos discussões sobre as escolas, como que elas devem ser. Elas devem ser mais ligadas ao militarismo, elas devem ser ligadas à liberdade, como que ela deve ser, o aluno pode sair a hora que quer. Nós estamos nos preparando para essa discussão aqui no Estado, né? Mas será que se dá certo para eles discutir uma determinada área
Se nós trouxermos essa área para um grande debate com as comissões aqui, dentro da casa, sobre a educação, quanto nós podemos solucionar da educação? Seria mais célere. Eu trazer o secretário para realmente definir o que seria feito hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Qual que é a atitude que temos que melhorar, qual a atitude que nós temos que excluir. Então, o que nós precisamos fazer para mudar todas as áreas aqui no estado de São Paulo? Outro, a questão da mobilidade urbana. Não importa quantas pessoas, quantas motos, quantos carros, quanto isso, quanto aquilo, eles se conversam, eles têm liberdade de trafegar ali e não há aqueles acidentes que ocorrem aqui continuamente. Então, educação é algo assim que as pessoas valorizam muito. Nós estávamos num debate de alto nível. O primeiro palestrante da feira foi um especialista dos Estados Unidos. Uma pessoa que está há quase 50 anos debatendo as políticas públicas dos Estados Unidos, de cidades inteligentes. Nós estamos falando de um cara que está há 50 anos falando do mesmo tema, se aperfeiçoando para melhorar e trazer aquilo de melhor para atender a população. Então, espero que outras feiras dessa aconteçam. Nós sabemos que muitas feiras tem aqui no Brasil que possam trazer esse pessoal de outros países para poder debater aqui também e a gente copiar pelo menos. Deputado Sebastião Santos, agora vamos voltar aqui para o estado de São Paulo. Nós temos aqui mais fotos agora do projeto Superação, que tem por objetivo lançar 30 polos voltados para o desenvolvimento esportivo de adolescentes. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse projeto? E nós, inclusive, vamos mostrar aqui algumas fotos. O senhor pode ir comentando, por favor. O projeto Super Mais Ação, ele é um projeto pensado em atender rápido ao jovem. É um projeto que visa pegar uma entidade que já trabalha com o jovem. Eu não vou começar um projeto. Eu vou pegar um projeto que já está funcionando, que não tem apoio do governo, está lá, tocando lá faz uma pizza, faz um almoço e vai tocando. Nós pensamos o seguinte, levar para o governo um projeto onde a gente entrasse com a educação dessas crianças, onde nós pudéssemos inserir a família de 45 em 45 dias, ter ali um festival. Então esse projeto ele vai atender futebol, ele vai atender artes marciais. Só. Futebol por quê? Porque todo lugar tem um garoto querendo jogar bola. Só que esse garoto quer jogar bola. Mas muitas vezes ele sai de uma comunidade onde ele não tem respeito para com o outro. Quando você coloca esse garoto no campo, ele já pensa em machucar o outro. Ele pensa em desobedecer. Ele não tem uma regra para jogar o futebol em grupo, em equipe, e todos juntos poder fazer lá o seu jogo e fazer o seu gol. Não. O negócio dele é estar no projeto, eu sou eu e acabou. Então esse projeto ele tira esse pensamento. Ele leva esse garoto a ser trabalhado com a família e vai envolver-se família, o professor, o coordenador e todos vão ser analisados ali. Então, eu começo o projeto com um camarada que vai mal nos estudos. O coordenador vai ter que coordenar esse jovem que está participando lá, a ele se tornar, pelo menos em 3 meses, ele tem que se tornar melhor para continuar no projeto. Então, você vai exigir que ele seja melhor. Porque nós queremos formar ele para ser um cidadão melhor. Nós queremos formar ele para ser um atleta melhor. Eu não consigo, ao jogar bola eu não consigo chegar a ser um profissional. Meu futebol não é para isso. Mas você pode ser um professor de educação física que vai ensinar uma outra criança que pode chegar aí a ser um Neymar da vida, a ser um atleta de ponta, um atleta que vai disputar aí um campeonato, estar na seleção brasileira. Então, a dinâmica desse projeto ela é muito legal, porque ela educa,
a pessoa num todo, a pessoa começa a ver que existe solução para os problemas dela, ela começa a ver as oportunidades que ela pode entrar e ela pode se destacar muito mais e ser contratado por outros times que já estão de olho nesses lugares. Então a gente vai fazer toda uma dinâmica para chegar num objetivo, fazer com que aquela pessoa tenha um privilégio de ser alguém muito melhor na vida. E na área esportiva, que esportes que são oferecidos? Hoje vai ser o futebol, né? E vai ser o jiu-jitsu. O futebol você joga em qualquer lugar. E o jiu-jitsu porque você tem que ter regras. Então, são duas modalidades, uma que você chama e a outra que você coloca as regras, educa, você faz a pessoa ser um lutador, faz a pessoa vencer os problemas dela mesma, porque nós, o que mais temos na vida são problemas. Muitas vezes a gente vê pessoas se reabilitando por causa de um acidente de trânsito, mas ele era um atleta. E eu conheço uma pessoa que ele era um professor de educação física e ele era um atleta. E houve um acidente de carro e ele ficou tetraplégico. Então ele só movimentava a cabeça e mais nada. E aí o médico falou, olha, você já tem que preparar a sua esposa, a sua família, você vai ser cuidado o resto da vida, vão dar banho em você, vão ter que trocar a sua roupa, vão ter que te levar para os lugares, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, eu não vou ser esse cara. E hoje essa pessoa já anda. Então, ele superou. Então, quando a gente fala em supera mais ação, é a pessoa se superar a si mesma, depois ela realizar o que ela superou como ação para a sua vida. E aí ela começa a impactar. Imagine, nós vamos colocar 100 garotos numa comunidade que vão lá, comem o lanche, veste a roupa que foi dada ali e entra no campo e tal, brinca lá e sai sem nada. Não. Esse garoto com 3 meses ele vai começar a pensar, calma aí, eu não consegui fazer isso aqui direito. E aí me lembra o Rogério Ceni, que o cara era o maior batedor de pênalti do mundo. De tanto que ele treinava, né? O maior batedor de falta do Brasil. Entende? Mas quanto tempo de treino esse goleiro fez diferente dos outros goleiros? Então, mais ou menos essa é a dinâmica do projeto. Que é como falam do Cristiano Ronaldo também, né? Entende? É você fazer essa criança que não teria futuro nenhum, ela se tornar uma pessoa que é competitiva para ir em qualquer lugar e fazer lá uma prova ou uma disputa e ela está pronta para estar de igual com o camarada que tem tudo na vida, que paga os melhores clubes e que tem toda a organização em prol dela. Esse garoto nós queremos trazer para dentro da vida dele esse critério. Deputado, e vocês também querem fazer a diferença na vida de crianças autistas com este projeto? Fala para a gente. Sim, nós colocamos desses 30 polos, um deles será destinado para o autista. Por quê? Porque nós queremos fazer uma experiência de conhecimento com as mães, que muitas vezes são as mães atípicas, que não tem como fazer nada com seu filho. Ela pega o seu filho e o que ela aprendeu para cuidar do seu filho, ela coloca isso na vida dela. Não, nós queremos trazer ela, dar suporte psicológico para ela, dar suporte nas áreas que ela precisa. Será praticamente um ano de projeto. Então, se o filho dela está sendo atendido por um professor que conhece de autismo e tal, pode dar uma dinâmica melhor para aquela criança ser melhor, melhorar alguma coisa na sua vida, nós vamos pegar por outro lado a mãe, vamos trazer para dentro e vamos dar algum conhecimento para ela também. Dentro do autismo, vamos dar palestra referente ao autismo para ela se aprimorar, vamos ver, colocar na cabeça dela o que o autista já está fazendo a nível mundial, vamos tentar ensinar ela para que ela possa ensinar,
Porque a criança vai ficar ali 1 hora, 2 horas, mas ela vai ter a criança durante 24 horas na casa dela. Então, ela pode pegar mais 2 horas e ensinar uma coisa que ela aprendeu ali para o filho dentro de casa. E o filho começar a desenvolver e começar a ser uma pessoa diferente. Eu não sei se você chegou a ver uma situação que houve na Câmara dos Deputados de um grupo de garotos que foi ser o deputado mirim, né? E um deles, que se tornou o presidente daquela sessão, era autista. Não vi. Então, é um fato que, poxa, o cara é autista, ele está comandando na Câmara dos Deputados 513 pessoas que foram para ali, jovens de várias escolas que foram chamadas para estar ali, e ele é autista e está comandando a sessão, como diz o regimento, e propondo com todos uma lei pelo autista, pelo autismo, para que se torne uma lei no nosso país. Agora, a gente fica pensando, como que esse camarada, qual foi o tratamento dele quando criança? O estímulo que ele teve. O que ele teve a mais que a gente pode também tentar copiar para dar para outros. Então, quando foi me trazido esse formato desse projeto, porque todos os projetos nossos, independente se é Condeca, se é FIDE, se é idoso, se é cultura, se é a pessoa que tem câncer, que é o Pronom, se é o deficiente, todos os projetos que a gente faz, ele tem um contexto. E esse contexto é que a pessoa vai sair melhor do que chegou. Então, quando trouxeram para mim, nós vamos pegar um polo, 100 crianças num local onde terá 600 crianças, 100 crianças vão ser autistas, trabalhadas numa dinâmica. E onde será esse núcleo? Será em Peruíbe. Em Peruíbe, esse para crianças autistas. Já existe um grupo lá de crianças e nós fomos analisando e conseguimos chegar que lá era possível, porque naquela cidade vão ficar mais 600 crianças participando, que nós podemos montar alguns festivais e colocar eles para ser incluído nisso. Tenho lá alguém que já consegue fazer alguma coisa que pode estar num jogo. Ótimo, nós vamos inserir. Para que ele veja que ele não é o autismo que para ele, que cerceia ele da vida. Não, que ele está inserido num contexto geral, que não tem melhor ou pior, e que ele vai fazer a parte dele. Então, até mesmo no jogo de futebol, né? Porque haverá esse futebol adaptado. Exato. O que temos que fazer hoje é adaptado, amanhã a gente gostaria que não fosse mais adaptado, mas para a gente poder criar uma política pública, eu acho que a gente precisa, no mínimo, aprender com quem está vivendo nesse momento a sua vida. Deputado Sebastião Santos, estamos aqui na Casa do Povo, na Alesp. Como é que o senhor visualiza esse ano de 2025? Nós que já estamos aí, terminamos o primeiro trimestre, estamos já no segundo trimestre de 2025. Olha, eu vejo que nós teremos boas discussões e estamos num ano onde fala muito em recessão. A imprensa inteira hoje está debatendo que o mundo inteiro vai ter empresas paralisadas, falindo. E ouvir isso lá fora e vendo ações acontecendo, nós precisamos começar aqui, debater nas comissões. Eu acho que as comissões começam muito em breve, já está sendo reformulado todos os membros das comissões, mas nós precisamos começar a debater o seguinte: se houver uma recessão, o que o Estado de São Paulo pode fazer para que a população tenha um mínimo possível de interferência na sua vida? O mínimo. Tá? Então, nós teremos aí a Comissão de Educação acrescentando 2 membros. Eu acho que isso é importantíssimo, porque quando você fala de educação, você fala de várias áreas, tá? E essas áreas, elas precisam conversar entre si, e você acumulando mais 2 membros, você tem mais pessoas com pensamentos diferentes debatendo.
Aí você tem mais pessoas para poder trabalhar audiências públicas específicas. Vamos discutir o aumento do salário do professor. Por que o professor merece ganhar tal salário? O que ele precisa fazer? Vamos debater a questão da saúde do professor. O professor precisa ter um grupo de especialistas que atendam ele a nível profissional, já que ele está numa sala de aula, muitas vezes com 40, com 50 crianças, e ele fica muitas vezes com alguns transtornos. Como fazer o cuidado com esse professor no intermédio do seu tempo de trabalho para que ele possa sair sem sequelas? Entende? Vamos falar do aluno. O aluno que vem na escola para apenas se alimentar. Ele não tem comida. Então ele tem que comer na escola. Segue sendo uma realidade, né? Ele tem que comer na escola e depender do alimento novamente no outro dia na escola. Então, veja que a Comissão de Educação, ela debate pontos que hoje são traumáticos. A criança, em primeiro lugar, não quer ir para a escola. Ela está na escola porque, se a mãe deixar a criança 10 dias fora da escola, o Conselho Tutelar vai na casa querer saber por que a criança está fora da escola. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente define regras para que a criança esteja na escola. Pelo menos até o ensino fundamental, ela precisa estar na escola. Então, quantas crianças que hoje não teriam condição nenhuma de estar numa escola e que estão lá obrigadas? Quanto tempo essa criança tem para estar com os pais? Que às vezes o pai sai de manhã, só chega à noite, a criança não viu o pai sair, não viu o pai chegar. Então, como fica o contexto família nisso aí? Aí você fala, poxa, mas eu queria que o meu filho fosse isso, mas será que ele tem uma família para se tornar aquilo? Entende? Então, são muitas discussões. Muitas. E com isso, o que acontece? Você precisa ter um grupo de debate. Entende? Vamos discutir a questão da ciência e tecnologia. Mas será que essa criança está pronta para fazer uma operação de um robô numa escola estadual? Será que se eu colocar lá uma sala, toda ela pronta, um laboratório montadinho, eu tenho condição de levar a criança da sala de aula para estar lá debatendo uma coisa que ela nunca viu na vida, ou uma coisa que talvez ela não pense para a vida dela? Discutir em que momento a tecnologia deve fazer parte, tecnologia aprofundada nesse caso. Então, hoje, já estando com 60 anos, a gente começa a usar a inteligência artificial. Pô, que legal. Aí você vê quanto tempo você perdeu. O senhor usa no seu dia a dia? Sim, usamos. Para quê? A gente usa para fazer a montagem das falas, os informativos, muitas vezes a edição. Você tem como encaixar isso rapidamente. Entende? Então a gente acaba usando. Mas aí você fica pensando no passado. Por que eu não fiz algo? Por que eu levei tanto tempo? Por que eu não cortei o caminho? Então hoje nós temos, com a rede social, a gente tem uma discussão muito grande, aberta, mundial. Mas no passado você ouvia que uma coisa tinha acontecido depois de semanas, meses. Então... Deputado, a gente está terminando, o senhor acabou de falar em redes sociais. O senhor recebe um retorno muito grande do público, dos seus eleitores, através das redes? Olha, a população do nosso nicho, vamos colocar assim, a nossa base eleitoral, ela conversa bastante com a gente. Boas ideias? Eles trazem ideias, questionam nas votações, pedem também, muitas vezes nos orienta sobre regiões. Olha, aqui está faltando isso. Ali, que nós mandamos agora R$1 milhão para Bauru, para atender uma área de exames necessários em Bauru. Mas por que nós enviamos isso aqui?
por causa de alguém falando com a gente. Através das redes sociais. É claro. Deputado Sebastião Santos, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Conexão Paulista. Muito obrigada. Eu que agradeço e deixo aí as nossas redes sociais, né? Deputado Sebastião Santos, lá na página, à sua disposição. E lembre-se, coloque na agenda, toda quinta-feira às 9h você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.